Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 21 de abril, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Nós estamos iniciando a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus fará o discurso sobre o pão da vida, o pão do céu, que começa justamente com o milagre da multiplicação dos pães. Acompanhemos o texto. Diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje, estamos no início do capítulo 6 de São João, fala sobre a multiplicação dos pães. E o Evangelho, logo no início, diz que uma grande multidão o seguia. Mas aqui é interessante notar qual é o motivo, qual a motivação daquele povo em buscar Jesus, em querer ir atrás de Jesus. Por que aquela numerosa multidão seguia Jesus? O evangelista vai dizer. O evangelista vai dizer, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Veja, eu pergunto, por que você busca Jesus? Qual é o seu interesse em buscar Jesus? Qual o seu interesse? O que te motiva a procurar Jesus? Uma pergunta interessante. Será que nós buscamos Jesus só por interesse? Só porque nós percebemos que Jesus tem aquilo que nós necessitamos e que ele pode nos oferecer, ele pode nos ofertar? Mas interessante porque Jesus ele se aproveita disso para conduzir o povo à fé. Este evangelho que fala da multiplicação dos pães, na verdade, nós sabemos que o evangelho segundo São João é o livro dos sinais. São João, ele fala dos sinais. Ele não usa a expressão milagre, ele usa a expressão sinais, né? Como o evangelho das bodas de Caná, né? O evangelho das bodas de Caná que foi o primeiro sinal que Jesus realizou e realizou em Caná da Galileia e os seus discípulos creram nele. Então, todos os sinais que Jesus realiza é para conduzir o povo à fé. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus realiza o milagre para conduzir o povo à fé. Mesmo que naquele primeiro momento o povo estivesse buscando Jesus pura e simplesmente porque Jesus curava os doentes. Mas interessante como esse povo vai sendo conduzido até chegar à fé, ao verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí acontece a multiplicação dos pães, que não é uma mera partilha entre as pessoas. Não.
Verdadeiramente Jesus realizou um grande milagre. Jesus, primeiramente, ele coloca à prova Filipe, um dos apóstolos. Jesus chega para Filipe e ele pergunta, né? Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? A pergunta de Jesus para Filipe. Filipe, o que que ele responde? Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Veja, nem 200 moedas de prata. O que que significa isso, meu povo? Que valor é esse? Veja, um denário equivalia a uma diária de um agricultor. E Filipe aqui está falando de 200 diárias, 200 denários, 200 moedas de prata. Então você pare para pensar, 200 diárias de um agricultor. Então veja, Filipe está dizendo, nem 200 diárias daria para comprar pão para toda essa gente. Então não tinha de onde tirar o pão, não tinha. Mas André, o irmão de Simão Pedro, disse que, não, olha, aqui nós temos um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E aí é que está. Jesus, aqui no Evangelho de hoje, ele mostra o seu poder, e assim ele revela a sua divindade. Ele vai mostrar aqui que ele é homem, ele assumiu a condição humana, mas ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, se por ele foi feito todas as coisas, como o próprio São João no prólogo, no capítulo 1, já vai falar sobre isso, o Logos, a palavra pela qual tudo foi criado. Então, esse Logos, essa palavra que se fez carne, habitou entre nós, que do nada fez tudo, pode também realizar um grande milagre, porque ele é Deus, porque ele é divino. Então Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, e aí vem toda a questão da Eucaristia, porque a multiplicação dos pães está ligada também ao mistério eucarístico. Diz aqui o Evangelho que Jesus tomou os pães, deu graças. Eucaristia significa ação de graças. Deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E todos ficaram satisfeitos. O milagre da multiplicação dos pães aponta para o milagre eucarístico. Para o milagre eucarístico. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje realiza um grande milagre, um grande sinal para nos conduzir à fé, ao verdadeiro conhecimento. Esse sinal é o quarto sinal. A multiplicação dos pães, na verdade, é o quarto sinal que Jesus realiza. O evangelista João vai falar de 7 sinais, né? A multiplicação dos pães é o quarto sinal que Jesus realizou. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus é aquele que realiza milagres. Agora, para terminar, interessante que para ele realizar o milagre, ele contou com aquilo que aquele menino tinha, 5 pães e 2 peixes. Ou seja, para Deus realizar milagre na nossa vida, muitas vezes nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes você pede até um sinal, um grande milagre a Deus, mas às vezes você esquece de fazer a sua parte. Se você tem pedido, tem buscado um milagre na sua vida, eu pergunto, ou até mesmo você se pergunte, qual é a sua parte no milagre? O que que você tem que fazer para que o milagre aconteça? Porque veja, é Deus que realiza o milagre, mas existe a nossa parte no milagre. Você precisa descobrir qual é a sua parte no milagre. Qual é a sua parte para que Deus realize um grande milagre na sua vida? A parte do povo era ofertar aqueles 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus multiplica, realiza o milagre. Qual é a sua parte? Pense nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.